1 ano, 6 meses e 9 dias. Esse foi o tempo exato que a Ucrânia levou para planejar isto. Drones destruindo bombardeiros estratégicos russos na Sibéria, a mais de 4.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Os russos estão chamando esse ataque de nosso Pearl Harbor. Esta é a história da Operação Teia de Aranha, a missão militar mais audaciosa já realizada durante toda a guerra. Uma operação que começou a ser planejada em novembro de 2023 e que mudou para sempre as regras do jogo. Imagine por um momento a complexidade do que estamos falando. A Ucrânia, um país em guerra, conseguiu infiltrar agentes no território russo, posicionar equipamentos a milhares de quilômetros de distância e atacar simultaneamente 5 bases aéreas espalhadas por regiões que vão do Ártico à Sibéria Profunda. Estamos falando de uma operação que cobriu uma área maior que toda a Europa Ocidental. O planejamento dessa missão foi liderado pelo chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, o tenente-general Vassil Maliuk, com supervisão direta do presidente Volodymyr Zelensky. Durante 18 meses, equipes ucranianas estudaram cada detalhe das bases russas, mapearam rotas de segurança, identificaram vulnerabilidades e, mais impressionante ainda, estabeleceram uma rede de operações dentro do território russo. O próprio Zelensky fez uma declaração impressionante. Difícil de acreditar. Ele afirmou que o serviço secreto ucraniano havia estabelecido um escritório operacional bem ao lado do FSB russo, o equivalente à CIA americana, em uma das regiões da Rússia. Se isso for verdade, representa um dos feitos de inteligência mais ousados da história militar moderna. Mas como exatamente eles fizeram isso? Bem, a genialidade estava na simplicidade. Os ucranianos desenvolveram o que pode ser chamado de cavalo de Troia moderno. Eles esconderam 117 drones do tipo FPV dentro de estruturas que pareciam chalés de madeira pré-fabricados, montados sobre caminhões comerciais comuns. Pense na audácia dessa estratégia. Caminhões transportando o que aparentavam ser construções de madeira circularam livremente pelas estradas russas, passaram por postos de controle, atravessaram cidades e se posicionaram nas proximidades de algumas das bases militares mais importantes do país. Ninguém suspeitou de nada. Mas esses não eram drones comuns. Cada um dos 117 drones tinha seu próprio piloto humano que estava pronto para pilotar ele remotamente. Alguns relatórios indicam que esses drones foram treinados usando inteligência artificial, de modo que pudessem reconhecer especificamente as aeronaves da era soviética. E para fazer isso, os ucranianos usaram como referência alguns modelos dessas aeronaves que estavam expostos em museus ucranianos. No momento exato planejado, os compartimentos nos caminhões foram abertos remotamente e os drones decolaram simultaneamente em 5 regiões diferentes da Rússia. Imagine a coordenação necessária para sincronizar ataques em fusos horários diferentes contra alvos separados por milhares de quilômetros. E aqui tem algo fascinante nessa história. Os alvos não foram escolhidos aleatoriamente. Os ucranianos miraram no coração da Força Aérea Estratégica Russa. Dentre os alvos estavam os bombardeiros Tu-95, conhecidos pela OTAN como Bear, que são aeronaves intercontinentais capazes de carregar mísseis de cruzeiro nucleares. Há também os Tu-20 e 2M3, chamados de Backfire, que são bombardeiros supersônicos que a Rússia tem usado intensivamente para atacar cidades ucranianas. Mas o alvo mais valioso dentre eles eram as aeronaves A-50, conhecidas como Mainstay. Esses são os aviões de controle e alerta antecipado da Rússia, equivalentes a os AWACS americanos.
A Rússia possui menos de 10 dessas aeronaves em operação e cada uma perdida representa um buraco enorme em sua capacidade de coordenar operações aéreas. O que torna esses ataques ainda mais devastadores é que essas aeronaves são literalmente insubstituíveis. A maioria foi construída durante a era soviética e suas linhas de produção foram fechadas há décadas. Com as sanções internacionais limitando o acesso da Rússia a componentes avançados, reparar ou substituir essas aeronaves se tornou praticamente impossível. Agora veja de novo as imagens que circularam após o ataque. Não sei se você reparou, mas elas mostram um detalhe que chega a ser cômico. Algumas dessas aeronaves de dezenas de milhões de dólares estavam protegidas por pneus de automóvel empilhados sobre as asas e fuselagem. Esta nada mais é que uma tentativa rudimentar de confundir sistemas de mira ou oferecer proteção contra estilhaços. Obviamente, essa proteção improvisada foi completamente inútil contra drones pilotados manualmente, com pilotos humanos mirando em pontos específicos. A base aérea de Belaya, na região de Irkutsk, na Sibéria, foi atingida a mais de 4.300 quilômetros da fronteira ucraniana. Esta foi a primeira vez na guerra que a Ucrânia conseguiu atacar a Sibéria. Análises de imagens de satélite confirmaram danos significativos a pelo menos 7 aeronaves nessa base, incluindo bombardeiros Tu-95 e Tu-22. Na base de Olenia, na região de Murmansk, no Ártico Russo, a cerca de 1.800 quilômetros ao norte da Ucrânia, análises de vídeo confirmaram danos a 5 aeronaves, incluindo 4 bombardeiros Tu-95. Essa base havia sido escolhida pelos russos justamente por estar longe do conflito, supostamente fora do alcance ucraniano. Outras 3 bases também foram atacadas. Em Diaghilevo, na região de Ryazan, explosões foram confirmadas pelo governador local, com fragmentos de drones atingindo até mesmo edifícios residenciais próximos. A base de Ivanovo-Severny, que já havia sido atacada anteriormente em maio, sofreu novos danos. Apenas o ataque planejado para a base de Ukrainka, no extremo oriente russo, falhou quando o caminhão transportando os drones explodiu antes de chegar ao alvo. Agora, falando do impacto que esses ataques tiveram, os números oficiais variam drasticamente, dependendo da fonte. A Ucrânia afirma ter danificado ou destruído mais de 40 aeronaves, causando prejuízos de aproximadamente 7 bilhões de dólares. A Rússia, por sua vez, admitiu apenas que algumas aeronaves pegaram fogo em 2 bases, mas insiste que os incêndios foram rapidamente controlados. Análises independentes, usando imagens de satélite, confirmaram danos a pelo menos 13 aeronaves nas primeiras avaliações, um número que provavelmente aumentará conforme mais evidências surgirem. Mas, mesmo que o número real esteja mais próximo das confirmações independentes do que das alegações ucranianas, o impacto é devastador. Para entender a proporção do sucesso ucraniano, considere isto. Os 117 drones usados custaram, segundo estimativas, menos de 100 mil dólares no total. Se os danos realmente chegarem próximo aos 7 bilhões alegados pela Ucrânia, estaríamos falando da melhor relação custo-benefício da história militar. Mesmo considerando números mais conservadores, ainda seria um retorno astronômico sobre o investimento. O momento em que essa operação aconteceu também não foi coincidência. Esses ataques aconteceram exatamente um dia antes de uma nova rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia em Istambul, na Turquia. Foi uma demonstração calculada de força, um recado claro de que a Ucrânia não estava negociando a partir de uma posição de fraqueza. Durante as negociações, que aconteceram no dia seguinte aos ataques, o presidente turco Erdogan comentou que o simples fato das conversas terem acontecido, apesar do incidente do dia anterior, já era uma conquista. As delegações conseguiram acordar algumas trocas de prisioneiros e corpos de soldados,
mas nenhum cessar-fogo foi estabelecido. Mas a Operação Teia de Aranha não aconteceu isoladamente. Todo aquele fim de semana foi marcado por uma escalada brutal de ambos os lados. Quase simultaneamente aos ataques ucranianos, a Rússia lançou uma das maiores ofensivas aéreas de toda a guerra. ...472 drones e 7 mísseis balísticos contra território ucraniano. Foi possivelmente o maior ataque com drones da guerra até aquele momento. Além disso, pontes ferroviárias e rodoviárias nas regiões russas de Bryansk e Kursk colapsaram, causando descarrilamentos de trens. No incidente de Bryansk, 7 pessoas morreram quando uma ponte desabou diretamente sobre um trem de passageiros, ferindo mais de 100 pessoas. Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade, a localização estratégica dessas pontes e o momento sugeriram coordenação com a operação principal. O impacto psicológico na Rússia foi imenso. Blogueiros militares russos, que costumam ser críticos ferrenhos de qualquer sinal de fraqueza, descreveram o ataque como um dia sombrio para a Força Aérea Russa. Alguns chegaram a comparar o choque e a surpresa com o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941. Mais importante ainda, a operação expôs vulnerabilidades fundamentais no sistema de defesa russo. Se drones relativamente pequenos podem ser posicionados próximo a bases estratégicas e atacar aeronaves de dezenas de milhões de dólares, isso significa que toda a doutrina de segurança precisa ser repensada. A Rússia agora enfrenta um dilema terrível. Para proteger adequadamente todas as suas bases militares, instalações estratégicas e infraestrutura crítica espalhadas pelo maior país do mundo em território, precisará desviar recursos massivos da linha de frente na Ucrânia. E é exatamente esse tipo de pressão que a guerra assimétrica busca criar. Todos os agentes ucranianos envolvidos na operação dentro do território russo foram extraídos com segurança, segundo autoridades ucranianas. Se essa informação for realmente verdade, isso significa que a Ucrânia não apenas conseguiu executar a operação, mas também possui rotas de fuga e redes de apoio sofisticadas operando dentro da Rússia. A sofisticação da operação surpreendeu até mesmo os aliados ucranianos. Fontes americanas revelaram que os Estados Unidos não foram informados previamente sobre o ataque, apesar da estreita cooperação de inteligência entre os países. Um oficial sênior do Pentágono descreveu a operação como demonstrando um nível de sofisticação que os Estados Unidos não haviam visto antes por parte da Ucrânia. Isso mostra que a Ucrânia evoluiu muito durante a guerra. Eles aprenderam a planejar e executar operações sofisticadas sozinhos, sem depender totalmente dos países aliados. É uma independência militar que não existia no início do conflito. Peter Dickinson, especialista do Atlantic Council, resumiu bem o impacto dessa operação dizendo: a maior implicação é que a Ucrânia demonstrou que tem a habilidade de organizar ataques complexos e sofisticados dentro da Rússia. Agora, os russos terão que tomar precauções e medidas de segurança sérias por todo o país. Como você pode ver, a guerra na Ucrânia se tornou um laboratório de inovação militar e a Operação Teia de Aranha pode muito bem ter sido seu experimento mais bem-sucedido até agora. Ela provou que, às vezes, a arma mais poderosa não é o míssil mais caro ou o tanque mais avançado, mas sim a capacidade humana de planejar e criar soluções em meio a tantas adversidades. E vocês, o que acham? Será que esse tipo de ataque com drones vai obrigar a Rússia a repensar completamente sua estratégia de defesa? Deixem sua opinião nos comentários. Se vocês gostaram deste conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!